aqui, na verdade, do atendimento. Então, quando vocês entram em contato com a gente para tirar alguma dúvida ou para fazer algum pedido, é através dessas mesinhas que a gente responde. Eu e todo o restante da minha equipe. Então, pessoal, esse canal ele foi criado para a gente falar sobre suplementos, sempre com um foco no desenvolvimento da saúde. Em vídeos futuros, eu vou falar de alguns produtos de origem vegetal. São os chamados fitoterápicos. Então, esse vídeo aqui eu criei com a finalidade de esclarecer o que é fitoterapia, a sua segurança, a eficácia e como que a gente pode se beneficiar desse tipo de produto. Começar um pouco com o conceito do nome de fitoterapia. O termo fitoterapia deriva do grego terapeia, que é tratamento, né? E phyton, que é vegetal, e diz respeito ao estudo das plantas medicinais e suas aplicações na cura das doenças. O uso de plantas como remédio para fins terapêuticos é provavelmente tão antigo quanto a própria humanidade, e ela surgiu espontaneamente. Segundo os dados históricos, em todos os povos que percorreram pela Terra, ela surgiu espontaneamente. E ela faz parte da nossa ancestralidade primitiva, ela traz essa nossa conexão com a Terra, a própria natureza trazendo a cura. Essa relação do homem com as plantas, ela sempre esteve ligada também muito com a espiritualidade e com as crenças culturais de cada povo. As plantas, na verdade, elas têm esse efeito porque elas contêm princípios ativos. Esses princípios ativos eles são capazes de ter um efeito terapêutico em cima de várias doenças, e foi a partir do reconhecimento de que elas têm esses princípios ativos é que a medicina moderna alopática surgiu também, porque é a partir de um componente que a gente sabe que uma determinada planta tem, que a gente chega à conclusão que esse componente vai ser um ativo no próprio organismo. Então, a gente pode dizer que se a humanidade chegou onde ela está hoje, muito em função do uso das plantas. Então, vamos lá, o fitoterápico, o que é um fitoterápico? É considerado um fitoterápico toda a preparação farmacêutica que pode ser extrato, tintura, pomada, cápsula e pós, que usem como uma matéria-prima uma parte de uma planta, ou podemos ser até a planta inteira. Quando a gente fala em parte de planta, a gente fala, pode ser o caule, pode ser as folhas, raízes, flores, sementes, só que tem que ter um conhecimento desse efeito farmacológico. O uso adequado dessas preparações, elas trazem uma série de benefícios para a saúde da gente. Ajuda no combate de doenças e de traumas, inclusive machucados, ferimentos de todos os tipos. Mas é importante, isso é uma coisa muito importante em relação à fitoterapia, que eu acredito que todos os estudantes de farmácia escutem muito isso nas aulas de farmacognosia, que é muito importante que você saiba que não é porque é um produto fitoterápico que ele é um suplemento. Só porque ele vem da natureza, ou que ele é um produto que vai te fazer bem, sem sombra de dúvida, só porque ele vem da natureza, ou seja, se é natural, ele é bom. Aliás, gente, a maioria das plantas, ela age no organismo como um medicamento, ela não age como um suplemento, ou seja, ela age atuando no combate de uma doença, de um sintoma. Você com certeza já deve ter tomado um chá para cólicas, por exemplo, enjoos, resfriados. O boldo é um bom exemplo, ele auxilia no processo digestivo, mas ele não se trata de um suplemento, porque ele não vai suprir algum nutriente, ele não vai complementar, ele não vai te fazer aumentar o teu nível de saúde. Ele vai agir em um problema, né, já instalado. Então, por isso, assim, nesse caso, o boldo, ele não é um recurso de saúde, ele é para aumentar a saúde, no caso, ele é um medicamento, um remédio. Em termos práticos, como a gente poderia, então, pensar em plantas para nos ajudar no desenvolvimento de saúde? Ou seja, quais as plantas que vão servir como um suplemento? Nessa categoria entram todos os antioxidantes. E isso, as plantas elas são muito ricas em antioxidantes. Os antioxidantes de origem vegetal. Você com certeza já ouviu falar no chá verde, que é a Camellia sinensis. Ela é muito rica, o chá verde ele é muito rico em polifenóis. E os antioxidantes eles ajudam a combater os radicais livres que causam danos ao organismo. Podemos citar também um outro suplemento derivado de planta que ele é bem interessante e ele é pouco falado, é a berberina. A berberina é um composto encontrado em algumas plantas, né? A berberina seria o princípio ativo isolado da planta, mas ela é encontrado de maneira abundante numa planta conhecida como Philodendron amurense. A berberina ela atua na saúde das mitocôndrias, que é a usina de energia das nossas células.
Então a gente pode sim dizer que se usarmos o Philodendron amurense, a berberina, ela vai agir como um suplemento, ajudando a gente a elevar o nosso nível de saúde. Um outro exemplo também bem moderno é a planta chamada Bacopa monnieri, que ela é usada para potencializar a memória e o aprendizado. Tem um efeito mais cognitivo, então. Enfim, pessoal, são vários fitoterápicos que poderão ser aliados a gente na busca por uma super saúde. E cada um deles vai ter um vídeo específico aqui no canal, onde eu vou trazer todas as informações que você precisa saber. Por isso, pessoal, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para que você possa ser avisado sempre que eu postar alguma novidade. Voltando então a falar sobre o modo de uso da fitoterapia. Você sabe qual a diferença entre tomar um chá de uma planta ou ela dentro de uma cápsula? Porque quando a gente fala em planta, ela pode ser uma planta feita numa infusão, um chá, ela pode estar dentro de uma cápsula, enfim, de várias maneiras. Pessoal, quando a gente toma uma cápsula de chá verde, por exemplo, claro, sempre falando quando a gente adquire um suplemento, pensando que ele foi adquirido de uma fonte segura, de uma farmácia de manipulação, por exemplo, ou de um fitoterápico industrializado, de uma fonte que a gente saiba a procedência. Dentro desta cápsula que a gente está ingerindo, existe um extrato padronizado desta planta. O que são extratos padronizados? De modo geral, os extratos padronizados eles possuem uma composição química bem definida, ou seja, eles foram estudados. A gente sabe qual o princípio ativo que está ali dentro e o teor de princípio ativo que está ali ele é preciso. As farmácias de manipulação e a indústria também recebem um laudo de análise, a gente sabe a procedência, a gente sabe a quantidade de princípio ativo que tem ali dentro desse extrato. Não é que nem tomar um chá que a gente não sabe o que tem ali dentro, a gente não sabe a dosagem, não tem como precisar essa dose. Então, o extrato padronizado, normalmente, ele tem concentrações até muito maiores do que a droga que originou ele, do que a planta que originou ele. Na infusão de uma planta tomada como um chá, por exemplo, a gente não vai ter como saber a dosagem das substâncias ativas. E isso vai depender de vários fatores. Inclusive, a gente pode falar da parte da planta que está sendo utilizado, a idade que a planta foi coletada, a época e o local também em que ela foi coletada. Até as condições climáticas próximas ao período de coleta da planta podem interferir. Então, o extrato padronizado te dá segurança, literalmente padronizado, ele segue aquele padrão, ele é sempre igual. Entre as principais vantagens de utilizar as plantas na forma de extrato padronizado, em cápsulas, está na concentração dos princípios ativos, que são responsáveis, pela ação farmacológica. De nada adianta tomar uma cápsula que tem uma padronização muito baixa, por exemplo. Por isso, de novo, eu volto a ressaltar, é importante a gente comprar produtos que a gente saiba de onde a gente está comprando, que a gente tenha confiança. Porque assim, pode ter, por exemplo, chá verde 500mg, mas a padronização dele é muito baixa. Então, não vai ter 500mg, de uma farmácia para outra vai variar. Então, a vantagem em relação ao chá é que muitas vezes seria preciso beber uma quantidade muito grande ou uma concentração muito alta de uma bebida. Uma concentração tão alta, um chá tão forte que seria impossível tomar, ele ficaria impalatável. Ou tomar litros e litros, o que também seria impossível. Por isso que os extratos padronizados dentro de uma cápsula definida, submetidos ao controle de qualidade dos processos, torna a utilização da cápsula mais segura e também mais cômoda do que o uso dos chás. Até porque muitas vezes a gente não tem, como eu falei antes, a gente não tem como garantir a procedência de algumas plantas. E existe um outro fator agravante nesse caso. Tem plantas, gente, que elas são muito semelhantes. A semelhança botânica no caso, inclusive visível, ela é tão grande que uma pessoa leiga, a gente não vai conseguir distinguir de qual a espécie que tem o efeito ativo e de uma outra que não tem efeito nenhum. Ou até pior, é capaz de confundir e tomar um chá de uma planta que não vai te fazer bem. Então, juntando já esse assunto ao contrário do que a crença popular pensa e fala sobre o uso de plantas, ele não é isento de risco. Porque além do princípio ativo que está ali dentro da planta, que a gente está tomando um chá, existe uma infinidade de outras substâncias que às vezes até a própria ciência nem descobriu. Tem substâncias ali que talvez a gente nem saiba da concentração e nem tem conhecimento de que ela está ali dentro. Então essas outras substâncias podem causar um efeito indesejado. Sem falar
que muitas vezes o chá, as plantas, elas estão contaminadas com excesso de agrotóxicos e metais pesados também. Então tem que tomar cuidado sempre com a procedência da onde a gente compra o chá. Como todo mundo sabe, existem plantas que podem, né, fazer um efeito ruim pra gente. Tem plantas conhecidas, inclusive o nome nos remete a isso. Tem a planta chamada Comigo Ninguém Pode. Ela é tóxica e ela pode trazer um prejuízo bem grande para a pessoa. E afinal, também, né, a morfina, a cocaína, também são produtos oriundos de planta e também tem um efeito bem poderoso no corpo humano. Então é preciso ter cuidado, pessoal. Jamais sair tomando uma mistura de ervas que vai te fazer secar da noite pro dia, porque você pode estar colocando sua saúde em risco. O uso da fitoterapia como prescrição, até um pouco tempo atrás, não era aceito pelos próprios cientistas e ainda hoje em dia são poucos os médicos que prescrevem esse tipo de substâncias. Era considerada uma medicina inferior, alternativa, destinada aos curandeiros e era vista como uma medicina popular, né? Afinal, desenvolvida a partir de plantas que a gente pode pegar no quintal da casa da gente. A partir dos últimos anos, das últimas décadas, que ela vem sendo, esse conceito de fitoterapia vem sendo modificado graças, né, inclusive às pesquisas científicas e os estudos que acontecem em cima dessas plantas, embasados, né, então cientificamente, e o conhecimento de alguns médicos que se dedicam a estudar profundamente esses temas. Pessoal, todo medicamento, inclusive os fitoterápicos, devem ser usados segundo uma orientação médica. É claro, né, gente, que dificilmente a gente vai chegar a uma overdose de chá de boldo, né? É difícil, mas há muitas plantas cujos os efeitos não são bem conhecidos. A gente sabe que faz um efeito, mas não está bem elucidado todos os seus efeitos e o que contém nela. Por outro lado, vários estudos também comprovam que a fitoterapia pode oferecer soluções naturais, pelo menos menos agressivas, para o tratamento de várias doenças e de sintomas também. E ela pode sim ser aliada para quem deseja uma vida longa e mais saudável. A gente vai falar sobre vários deles no futuro, mas logo aqui embaixo eu coloquei na descrição os links de alguns vídeos de dois grandes médicos que entendem bastante desse assunto e nesses vídeos eles estão falando de chás terapêuticos que podem te auxiliar no dia a dia, que você pode fazer uso melhorando a sua qualidade de vida e também evitando de tomar algum produto mais agressivo, mas lembre-se, sempre com uma orientação médica. Pessoal, muito obrigada por estarem comigo até agora. Esse é o último de 4 vídeos introdutórios. E agora a gente vai começar a falar de cada suplemento específico. Vamos iniciar pelos mais fundamentais e vamos nos prolongando. Por isso é muito importante que você coloque aqui embaixo quais os assuntos de mais interesse. Um grande abraço e nos vemos em breve!